criar bois e abelhas juntos? Qual sistema de integração lavoura-pecuária-floresta beneficia solos, gado e abelhas? Como o mel orgânico leva uma fazenda inteira a certificar suas produções vegetais e animais? Em Barra do Garças, a Fazenda Paraná tem respostas a essas perguntas. De seus 34 mil hectares, mais de 14 mil estão dedicados a preservar a vegetação nativa. A pecuária integra, cria, recria, engorda e até confinamento. Com solos muito variados, a exploração do capim e o manejo do rebanho respeitam as situações ecológicas. A alimentação do gado associa capineiras e explora o plantio de acácias em faixas. A acácia mangium, originária da Ásia, enriquece os solos em nitrogênio e garante sombra e conforto térmico ao rebanho. As árvores produzem folhagem abundante, protegem os solos e os enriquecem em matéria orgânica. Os ramos terminais, ricos em proteínas, são cortados e servidos no coxo. E a produção de flores e néctar das acácias sustenta mais de 2.000 caixas de abelhas e uma produção anual de 120 toneladas de mel orgânico. Para falar sobre pecuária sustentável e da integração da produção bovina com a apicultura, a gestão das pastagens e do gado, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com Carlos Roberto de Lalibeira, engenheiro e pecuarista da Fazenda Paraná, situada na região da Serra do Roncador. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária. E quem nos acompanha sabe que não estamos aqui para discutir teorias. Nós trazemos aqui pessoas que têm experiência, que constroem a sustentabilidade em diversas situações da agropecuária brasileira. E hoje nós temos aqui a alegria de receber o Carlos, não é? Ele tem uma experiência extraordinária de intensificação no uso das terras, na produção de carne e também na produção de mel, como vocês vão ver. Bem-vindo ao Brasil Verde, Carlos. Oi, Evaristo. Tudo bom? É um prazer participar com você aí do seu programa que traz tantas novidades para nós, né? Que trabalhamos com o campo, né? É muito prazeroso estar aqui. Carlos, é um prazer vamos todo contar nosso. Um pouquinho da nossa experiência. Isso mesmo. Aliás, podíamos começar com isso. Você não deve ter nascido aí em Barra do Garças, não, né? Conta um pouco essa história rapidamente. Como é que você se tornou pecuarista aí nessa região? Um pouquinho a história da Fazenda Paraná. Evaristo, eu sou nascido em Dracena, região interior do estado de São Paulo, né? Meu pai, né, ele trabalhava numa fazenda, ele era o gerente, capataz, né? E eu nasci lá, na fazenda mesmo, até os 11 anos de idade fiquei na fazenda. Depois fui para a cidade, quando a fazenda foi vendida, né? Fui para a cidade e eu já estudava e minha mãe e meu pai sempre focaram em que eu tivesse que estudar. Isso foi muito importante, foi a grande sacada deles, assim, o melhor que eles puderam fazer por mim foi a educação, né? E aí eu tive a felicidade de estudar em São Paulo, me formei como engenheiro, trabalhei aí muitos anos, ainda moro aí em São Paulo, e depois pude comprar essa fazenda, já fazem 27 anos, 26 para 27 anos. E comecei a trabalhar aqui, com aquela experiência, aquele DNA da infância, né, da onde eu nasci, com toda a experiência que eu adquiri com o meu pai e com a minha avó, né, na época. E aí eu tento replicar isso aqui com a lembrança da infância, né? Porque a roda já está inventada e a gente só precisa polir a roda, né? Porque vai melhorando, lógico que tem a tecnologia, tudo, você vai tentando aplicar, mas com aqueles conceitos básicos de exploração da terra, né? Esse é o principal, assim, que norteia aqui o nosso dia a dia. Agora, a base aí do seu trabalho, não é? É a cria, recria, engorda e até algum confinamento, não é? De gado, não é? Agora, você chegou aí e deve ter
implantado pastagens, enfrentado desafios com o tempo até de renovar as pastagens. Como é que é hoje esse seu rebanho? Não é? Se alguém for aí na Fazenda Paraná, o que nós temos aí em termos de pecuária? Não é? Conta um pouco para nós como é que é feito o seu sistema aí no vale, que é o Vale do Araguaia, não é? Aqui é o Vale do Araguaia, eu estou na Serra do Roncador. Em cima da serra é um lugar privilegiado, sabe? E tem aqui, porque as terras, né, as fazendas no Brasil, elas têm assim uma característica. Cada fazenda é uma história, né? Às vezes o meu vizinho é diferente daqui e eu sou diferente do outro vizinho. Então eu acho que a pessoa que trabalha com a terra, o agricultor, o agropecuarista ou só o pecuarista, o principal é ele ter a sensibilidade de descobrir a potencialidade da terra que ele está, porque cada terra tem um potencial e nós que estamos aqui para usufruir e melhorar a terra, temos que ter esse discernimento de descobrir assim o que ele tem de melhor, o que ele vai nos proporcionar dentro e principalmente a gente tem que seguir a legislação e fazer uma produção sustentável, porque acho que o principal é seguir a legislação. Não adianta reclamar da legislação. A legislação está aí, a gente tem que seguir, sabe? A lei é para ser seguida. Então é o que eu faço aqui. Quando começou, tudo era inexplorado. Então tivemos que começar a exploração lentamente, porque é muito difícil. A fazenda é um eterno fazer, né? Você está fazendo todo dia. Começa o dia, tem aquela coisa que você já tinha previsto fazer, mas tem também os imprevistos que acontecem. Quebra trator, quebra bomba, tudo acontece. É uma indústria, acontecem os problemas diários. E a gente que está como gestor tem que ter essa sensibilidade de saber explorar o melhor potencial. É isso que eu tento fazer aqui. No começo a gente teve que fazer toda uma abertura dentro da legislação. A abertura que a gente fala é transformar o cerrado em pastagem, né? Que é o objetivo inicial. E eu procurei sempre, desde a época que eu aprendi a mexer com gado, que precisa ter a parte de árvores para sombreamento, para ter um conforto térmico. As aguadas, né, precisa ter proteção, porque senão começa a assorear, e assim por diante. E foi assim o grande trabalho ao longo desses anos todos. A partir de um certo tempo, de uns 10 anos... Assim, Pois não, pode falar. Continuar. Não, a partir de uns 10 anos que a gente já estava aqui fazendo, aquela parte que ainda não estava completa, né? Porque você vai começar a fazer, o serviço não está pronto ainda, mas lá atrás, aquele primeiro serviço já está danificado, porque tem o desgaste natural do tempo, né? Então a gente precisou começar a reformar as pastagens, porque como a gente faz aqui cria, recria, engorda, quem é da pecuária sabe que vaca, né? Que a vaca que é a cria, ela come muito mais que de qualquer outro animal, porque ela tem que se autossustentar, tem que sustentar um filhote que está mamando e tem que ter energia para gerar um novo filhote, né? Porque você já, depois de 40 dias mais ou menos que tem um filhote, você já faz uma inseminação ou coloca um touro para nascer o próximo, né? Porque o objetivo da pecuária de cria é tirar um bezerro por ano por vaca, né? É um desafio. É muito difícil, mas para ter assim alguma rentabilidade tem que fazer isso. Então você tem que cuidar das pastagens, porque é fundamental a alimentação, né? Esse é o principal
problema, você tem que dar alimentação para os animais, igual para nós, né? A gente tem que comer todo dia aquela quantidade, tantas 1000 calorias. Os animais também, senão não vai para frente, sabe? Essa é a base do negócio da pecuária. Agora, quantos animais você cria hoje aí na sua fazenda? Um pouco dá uma ideia para nós, né? Quanto você tem em confinamento? Aqui, assim, gira em torno de 12 a 15 mil animais. Conforme a época, né, você tem mais filhotes, depois você faz a recria, engorda, abate, depois nasce de novo, fica nessa faixa, de 12 a 15 mil, mais ou menos, né? A gente faz assim, recria, e depois engorda e vende para o frigorífico. Uma parte que a gente faz uma inseminação com sêmen importado, que é a chamada cruzamento industrial. Você pega a vaca Nelore e cruza com um touro importado do sêmen europeu e dá um choque de sangue, e esse animal ele fica precoce. Ele tem uma alta conversão de alimentos, ele converte rapidamente, num período curto. Então a gente consegue vender um animal jovem com 2 anos, mais ou menos, num ponto de abate, para poder ele ter uma carne macia, né, do gosto do consumidor. Esse é o objetivo. Eu me lembro que quando eu era garoto, você criava boi, abatia com 5 anos. Hoje a gente abate com 2 anos, né? Você vê a evolução que teve na pecuária nesses últimos 50 anos aí. É extraordinário. Agora, você, quando foi renovar as pastagens, aí é que aparece essa acácia da Ásia, né? Que você trouxe aí. Vamos falar um pouco rapidinho dessa acácia. Como é que é essa história? Você mesmo aí está embaixo de uma acácia agora. Eu estou aqui embaixo de uma árvore de uma acácia, que é plantada aqui no jardim da casa, e ela é extraordinária porque ela é enorme, né? A acácia, ela tem muitos atributos, né? Mas foi assim, quando eu fui renovar as pastagens aqui no começo, eu não tinha chegado ao fim da fazenda ainda, eu tinha que já renovar. E eu comecei a pesquisar. Eu gosto sempre de fazer uma coisa, não que seja diferente, mas tentar pensar na solução. Não quero sempre fazer a solução que já está descrita aí e todo mundo faz, porque eu sempre tento achar uma solução nova que se adapte ao meu caso. E eu pesquisando, eu precisava colocar uma leguminosa na pastagem para ajudar na adubação, porque se a gente for comprar tudo que deve, é lógico que tem uma regra, né? Tem que adubar, pôr calcário, pôr isso, pôr aquilo, conforme os agrônomos sabiamente recomendam. E cabe a nós aqui, que somos os que põem o dinheiro e sabe a dificuldade, tentar achar soluções paliativas que tenham o mesmo efeito. E pesquisando na leguminosa, eu descobri na internet essa acácia manjo. E me chamou muita atenção por ser uma árvore leguminosa. E aí fui me aprofundando e não tinha assim um plantio muito grande no Brasil. E eu resolvi plantar, sabe? Porque eu falei, olha, eu vou colocar a acácia e fazer o plantio. Com 3 anos eu tiro a árvore e aproveito a madeira, e com esse recurso eu planto o capim. Então ficaria assim, basicamente quase o custo zero, né? A acácia, ela ao longo do tempo, ela capta nitrogênio da atmosfera e fixa no solo. Como a adubação é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, o nitrogênio já estaria ali. E ela também cai muitas folhas, inúmeras folhas, durante quase todo dia cai folhas, né? Ela renova a flor, as folhas. E aí aquilo vai formando uma camada orgânica e também ajudaria, formam praticamente uma camada no solo, assim, um humus que aduba o solo. E assim eu fiz. E dentre as qualidades da acácia, ela tem um alto teor de proteína nas folhas, dá para usar como ração. A madeira
é uma madeira boa, bem pesada, quase igual a madeira de lei, dá para fazer móveis. E tem um outro item que era no começo era só um item assim para a gente como um conhecimento, e que ela é melífera. O que quer dizer? Ela solta todo dia, bem cedinho, 5 horas da manhã, na folha, ali onde junta a folha com o caule, uma gotícula de néctar. E isso as abelhas adoram, elas vão lá coletar esse néctar. E ela tem 2 floradas no ano, ela não é abundante em flor. E as abelhas, quando tem a florada, ela pega o néctar da acácia mais a flor, que é onde tem o pólen, e faz o mel. E quando não tem essa florada, a abelha ela pega as flores que tiver no campo, no cerrado, e faz um mix. E aí começou esse mel aqui, tira um pouquinho de mel para a gente aproveitar, tira outro e tal. O mel é muito bom, uma delícia, um mel suave, mel assim de mesa, né? Para você comer todo dia. Aí acabou virando um negócio, sabe? Umas pessoas falam assim, oh, que mel delicioso, e o outro amigo. Aí a gente resolveu realmente explorar o mel. Então hoje nós temos aqui a marca Casa Roncador, a gente explora o mel da acácia. E virou um negócio. Então temos a pecuária e o mel. É muito inovador nisso, não é? Realmente você passou a integrar lavoura e pecuária, mas, como a gente diz, uma dupla pecuária, porque é o gado e a abelha, né? Essa acácia, tanto você corta os brotos e usa no coxo, em confinamento, etc. Quer dizer, beneficia o solo, dá conforto térmico, como você falou, para o gado, porque ele pode se abrigar na sombra, etc. Beneficia o solo e, sobretudo, as abelhas, né? E você hoje tem uma produção de mel muito grande, assim, para o Brasil, um produtor, talvez você seja individualmente um dos maiores produtores de mel do Brasil, você pode depois nos falar um pouquinho do número de caixas, da quantidade que você faz, mas você tem um mel que é certificado orgânico, né? E para certificar um mel orgânico, você praticamente foi levado a certificar toda a sua fazenda, todas as suas atividades como orgânica, não foi isso? É verdade. Você sabe, a gente vai... eu tenho uma teoria, um parênteses, que a gente... É a teoria do omelete. Você vai fazer um omelete. Você pode fazer só com um ovo, né? Você precisa quebrar um ovo e faz um omelete simples. Agora, esse omelete tem infinitas combinações. Você pode ir cada vez acrescentando alguma coisa e ele vai ficando cada vez melhor. E foi o caso aqui da acácia. Você vai... primeiro era só fazer... adubação, depois começa a fazer a exploração de abelha e depois o mel. Aí, uma vez fazendo o mel, o que eu posso melhorar no mel? Primeira coisa, eu construí um entreposto, uma unidade que processa. Para isso, você podia fazer um simples entreposto aqui, caseiro e tal, mas eu tirei a licença do CIF, do Ministério da Agricultura, é o Serviço de Inspeção Federal. Eles são ultra rigorosos. E com essa inspeção, nós podemos exportar o mel para qualquer país do mundo, para Estados Unidos, Europa e Ásia. E aí foi feito. Bom, o que a gente pode melhorar mais? Orgânico, né? Porque hoje o mundo virou atrás de alimentos orgânicos, porque tem muitos agrotóxicos em tudo. Aí, vamos certificar orgânico. Peguei uma certificadora, que é uma das melhores que tem no Brasil, com muita credibilidade, e fomos certificar. Aí por exemplo, eles têm todo um critério também muito rigoroso, eles fiscalizam 2 vezes por ano, é muito bom, sabe, a gente trabalhar assim, porque você te força a ser melhor ainda, você cada dia tem que ser melhor que o outro. Para você certificar a abelha, você precisa certificar a fazenda, porque a abelha voa, né? Então ela voa um raio de até 6 quilômetros, você imagina. Aí você tem que certificar as pastagens. Uma coisa puxa a outra, a fazenda é certificada total.
Daí o boi também é orgânico. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de vender no futuro carne orgânica. Esse mercado ainda está incipiente, mas ele vai ficar grande ainda. Então, nós já estamos com essa possibilidade, sabe? Certifica tudo. Então, a gente trabalha orgânico. Aqui, agrotóxico não pode entrar na fazenda nem de passagem, sabe? Na estrada não pode. Então, a gente... E nós seguimos a regra bem certo mesmo para poder não ter problema, né? Claro. Então, esse agora, é o passo a passo. E eu queria uma rápida palavra sua. Nós estamos impressionantes, já passamos mais de 20 minutos aqui de programa. Sobre a variedade de mel, né? Hoje você tem uma diversidade de produtos, né, distribuídos no Brasil, não é? A Casa Roncador, né? Diz para nós muito rapidamente coisa sobre o mel que você produz aí. Ela já está em 18 estados do Brasil fornecendo. Tem uma demanda. Eu só queria assim dar um ponto, porque para quem está nos assistindo, se você fizer um produto de qualidade, seja qual for, pode ser um doce, ou uma geleia, ou mel, ou o que for, ou carne, vai ter sempre um comprador pagando o preço justo. É o que a gente percebeu no mel. O mel é um produto que não é de primeira necessidade, mas mesmo assim a gente teve uma grande aceitação. Nós temos, eu vou mostrar aqui, o nosso carro-chefe é o mel de acácia. Né? Eu acho que está dando para pegar. Ele é o orgânico, né? E temos também o mel cremoso, que é o mesmo mel de acácia, numa textura cremosa, que também é muito aceito para as pessoas passarem no pão, no café da manhã, etc. E fizemos agora um lançamento que está sendo um sucesso, que é um composto. Ele tem mel, própolis, geleia real e pólen. Então com isso, que é uma coisa que vai dar uma melhora na imunidade, né? Nesses dias que estamos vivendo, a gente precisa estar sempre com uma imunidade alta. E com esses produtos da abelha, tudo é da abelha tirado aqui. Você consegue, você tomar isso continuamente, você vai melhorando a sua imunidade, porque a geleia real é o alimento mais completo do mundo que a abelha produz. E assim, só para a gente, eu sei que o tempo está curto, mas a abelha, Evaristo, a abelha é um ser fantástico. Se nós humanos fôssemos assim 10% do que a abelha, o mundo seria muito melhor, sabe? Agora, Carlos, eu acho que para quem nos ouviu e nos vê, né? A gente vê uma pessoa de São Paulo que está nessa região aí do Mato Grosso. E eu, como agrônomo, pesquisador da Embrapa, eu diria assim que a palavra-chave sua foi a intensificação. Quer dizer, você com tecnologia está integrando atividades, não é? Evitando dano ao meio ambiente e produzindo mais. Quer dizer, cada hectare seu, você busca produzir mais. Cada vaca produzir mais. A terra produzir bem. Você cuida da água, você não tem desperdício. Quer dizer, o seu caminho preserva a natureza, conciliando, né, essas coisas para ter uma intensificação. Porque hoje a gente vê até um debate aí na região do Araguaia que diz que para preservar a natureza teria que voltar uma pecuária antiga, né, extensiva. Não é como se voltar para o Neolítico fosse ajudar a agropecuária brasileira. Eu acho que você é um exemplo de como o uso de tecnologia, o cuidado com o meio ambiente, inclusive tendo certificado uma fazenda inteira, não é? E agregando valor a todos os produtos, né? Era importante, talvez, você dizer para nós aqui uma mensagem sobre essa sua experiência. Você não é um cara que está andando para trás, não, né? Não, eu acho assim que o meu objetivo, porque a terra vai ficar aí, né? Nós estamos de passagem, né? Eu sempre quero, assim, deixar melhor do que eu peguei para o próximo, né? Esse próximo pode ser meu filho ou outro, né? Então, esse seria o objetivo. Eu tenho visto esse debate aí do Araguaia. Se voltar a criar boi solto na larga, como fala antigamente,
o boi vai ficar de 5 anos, né? E ninguém vai fazer isso. Porque o mercado não compra mais esse boi, o frigorífico não compra. Hoje é outro mundo, né? Então você tem que produzir respeitando o meio ambiente, que é possível, sabe? É possível. A natureza, ela nos ensina, sabe? Eu aprendi tanto aqui com a natureza, porque você tem que observar a natureza e trabalhar ao lado da natureza e não contra a natureza. Com isso você consegue fazer um produto, porque o consumidor de hoje e de amanhã, ele está antenado, ele quer coisa sustentável. E cabe a nós aqui que estamos hoje fazer o produto já pensando no amanhã, sabe? Esse é o meu objetivo. E a água, né? Nossa, eu tenho aqui uma dádiva de Deus, que nós temos água aqui abundante. Só que se eu não cuidar, ela acaba, sabe? Ela acaba. Então é isso, a gente tem que deixar essa mensagem aí para todo mundo, cuidar do que está hoje, porque o amanhã, quem pegar amanhã tem que pegar bem cuidado, né? Para não ter que arrumar tudo que se a gente estragar hoje, alguém tem que arrumar amanhã. Vamos deixar melhor para quem vier depois, né? Esse é o meu objetivo. Exatamente. Olha, você deixou aqui, Carlos, da Fazenda Paraná, uma belíssima mensagem aqui para quem está nos ouvindo. Se a Fazenda Paraná não é um modelo, ela é um belo exemplo de intensificação do uso da terra, da água, com cuidado, né? Uma pecuária associada. Eu sei que você tem outras atividades ainda aí na fazenda, essa sua omelete aí tem suíno, tem doma, tem muita coisa dessa omelete. Cada vez vamos colocando mais uma azeitona no omelete. Exatamente. Eu queria agradecer muito a sua participação. Nós chegamos já no fim do programa, não é? E convidar a todos, né, a continuar nos acompanhando aqui no Brasil Verde. Até a semana que vem. Muito bom. Obrigado, um abraço.